Olá, espectador e espectadora aqui do canal da Prática Política, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Live. Peço a você que nos acompanha que se inscreva no canal, deixe a sua inscrição aqui no canal, muito importante, e a sua opinião também, o seu comentário aí na seção comentários. Neste vídeo, nesta entrevista, vamos conversar com um convidado muito especial, o Almir Felitti, ele que é advogado, mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, pela USP, também autor do livro História da Polícia no Brasil, Estado de Exceção Permanente, é que eu esqueci de colocar a interrogação aí, mas é uma provocação dele, né, pela editora Autonomia Literária. No Instagram você encontra ele no @AlmirFelitti, com 2 T's. Como vai, Almir? Seja muito bem-vindo ao canal da Prática Política. Opa, tudo bom, Cláudio? É sempre um prazer aí receber seus convites. Estamos juntos aí para construir cada vez mais essa pauta aí tão importante da segurança pública. É bacana, o Almir, e assim, fiz questão, depois de tantas conversas que tive com você, fiz questão de comprar o livro, tô lendo, tá? Opa, E recomendo fortemente aí as pessoas que tiverem o interesse de se aprofundar sobre essa questão da polícia mesmo, né? Da história das nossas polícias, porque a gente tem visto, e até assunto deste programa aqui, várias situações, não só aqui em São Paulo, mas a gente vai falar muito aqui de São Paulo, né? Mas situações em que as polícias elas aparentam estar passando os limites. E aí o seu livro é muito didático quando fala que não necessariamente estão passando os limites, é porque a estrutura, e aí é o cerne do seu livro, a essência do livro, né? Falar sobre a estrutura das polícias no Brasil. E aí, Almir, para a gente iniciar nossa conversa, só nos últimos dias aqui em São Paulo, a gente teve, você repercutiu na sua rede social, a proposta de alteração na cúpula da PM de São Paulo, uma proposta aí que já vem em andamento pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes. Também tivemos a repercussão, ganhou muita repercussão, a maneira, né, como a Polícia Militar do estado de São Paulo nas ruas tem agido, e aí trago aqui para a gente discutir o caso da Baixada Santista, né, a operação que leva o nome de Operação Escudo, que algumas pessoas chamam de Operação Verão, e até acho que aqui vale a pena discutir um pouco sobre isso, sobre como os nomes aí também carregam alguns interesses por trás, né, chamar de Operação Verão ou chamar de Operação Escudo, uma operação da Polícia Militar que vitimou mais de 50 pessoas, né, e isso chama muita atenção pela quantidade de pessoas mortas nessa operação. Tivemos o caso do motorista do Porsche. Nossa, isso repercutiu demais, porque a polícia deu um tratamento, a conduta dos policiais ali no momento, a conduta foi muito questionada nas redes sociais, né, e aí também há alguma responsabilização por parte da Polícia Militar nesse caso. E, por fim, aqui para a gente começar, eu tô trazendo esses casos aqui porque eu quero te perguntar se você enxerga alguma ligação nesses casos, né? Esse caso tanto da Operação Escudo, quanto a maneira como os policiais tiveram a conduta lá no caso do acidente, da batida com o Porsche, e também nesse caso lá em Piracicaba, que repercutiu muito nas redes sociais, algo assim de extrema truculência, violência, né, invadindo a casa de um morador lá. Então eu te pergunto, Almir, para começar, para valer aqui, se você enxerga alguma ligação nesses casos todos aqui que eu mencionei, que aconteceram recentemente, e se você acredita que há um descontrole na condução da segurança pública no estado de São Paulo. Seja bem-vindo. valeu, Cláudio, pela pergunta. Antes de tudo, é claro que, né, a gente tem que reconhecer que não é, né, nenhuma dessas violências foi inédita, né? A polícia no Brasil todo ela tem esse histórico de violência, casos tanto como o caso do Porsche, quanto de Piracicaba, quanto a própria Operação Escudo, são repetições de coisas que já aconteceram antes. A questão é que realmente a gente está vendo uma explosão, né, desses casos. Eles não são inéditos, mas eles estão atingindo níveis muito altos aqui, principalmente desde que o governo Tarcísio assumiu, né, o governo Tarcísio e o seu secretário Guilherme Derrite, né? Então, mesmo que a gente reconheça que nenhum dos casos da violência policial é inédito, com certeza todos eles estão aí num contexto de recrudescimento da violência policial, que vem de um discurso autorizador dessa violência por parte do governador, né, que publicamente diz que não está nem aí, diz para a população ir procurar a Liga da Justiça, né, coisas desse tipo.
e que faz parte de um projeto muito maior, como eu tenho sempre repetido, que é a autonomização, a diminuição de qualquer tipo de controle civil sobre as polícias, principalmente sobre as polícias militares no Brasil inteiro, né? E agora a gente está vendo isso sendo puxado com muita força aqui em São Paulo por esse governo do Tarcísio com Derrite. E a que se deve, Almir, esse comportamento, essa postura da polícia, não só nesses casos, mas o que você tem chamado a atenção para esse processo de milicianização da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Até você fez muita questão no último artigo que você publicou lá na Ponte de falar que o Brasil, ou no caso o Estado de São Paulo, pode, assim como formou a maior facção da América do Sul, do continente, pode também formar, digamos assim, a maior milícia do continente. É muito difícil a gente cravar o início, né, desse movimento. É um processo histórico, né, um fenômeno histórico que a gente está presenciando, e é sempre difícil, né, a gente cravar ali uma data, um evento catastrófico, né, que tenha iniciado esse processo. Talvez ele seja um pouco fruto do fato de que a redemocratização, né, aqui pra gente, aproveitando, né, esses 60 anos de golpe militar, o fato de que a nossa redemocratização e a nossa Constituinte, na parte em que foi tratada de segurança pública, ela foi basicamente tratada pelos próprios militares e pelos próprios agentes de segurança pública, né, como se fosse um enclave da ditadura dentro da nossa democracia. Né, a nossa democracia, o Estado Democrático de Direito manteve a estrutura de segurança pública da polícia, e desde então eu concordo muito com uma afirmação do Luiz Eduardo Soares, né, que é a afirmação de que talvez nunca um governador tenha tido real poder sobre a sua polícia, né, em tempos de democracia. Desde sempre a gente vê essa falta de controle. É lógico que em governos mais à direita, como o do Tarcísio, fica mais difícil de ver isso, porque tem ali uma congruência, né, de objetivos, né, eles chutam para o mesmo lado, vamos dizer assim. Mas essa autonomização talvez tenha fruto aí, né? Agora, o recrudescimento disso, talvez na época da implantação das UPPs no Rio de Janeiro, deu-se uma força política para as polícias muito forte, talvez dos protestos de 2013 e 2014, os protestos de direita, né, não os de esquerda, uma parte da população tenha dado um aval muito grande para essa violência policial, né? A gente pode citar vários eventos aqui, mas o evento assim, mais claro que a gente pode cravar que ali com certeza já estava acontecendo é a eleição de 2018, e eu não digo isso nem pelo Bolsonaro, né? Digo pelo número recorde de policiais que foi eleito no nosso Congresso. Ali já foi algo em torno de 40 policiais, depois em 2022 foi algo em torno de 50 policiais eleitos, né? A gente ultrapassou aquela coisa da bancada da bala. Não é só mais a bancada da bala, é a bancada da polícia. Os próprios policiais têm a sua bancada no Congresso, né? E desde então a gente tem visto um plano político de dar mais autonomia para as polícias, de reduzir qualquer forma de controle civil sobre as polícias, tendo ali seus representantes no Congresso, né? Os policiais têm agora as suas bandeiras próprias, né? Eles não buscam mais representantes em outros setores, eles têm seus próprios representantes, seus próprios influencers, seus próprios cursos preparatórios para concurso, né? Eles criaram uma estrutura muito grande ali que está carregando as bandeiras próprias de uma política policial, uma política dos policiais, né? E isso a gente tem visto se refletir em vários estados. A gente vê aqui em São Paulo, a gente viu no Rio, a gente vê em Goiás, a gente vê na Bahia. Eu diria que é um movimento nacional que tem rolado, que ficou muito bem simbolizado no que foi a aprovação da nova lei orgânica das polícias militares, né? Um projeto de lei que dá mais autonomia para a polícia militar e que foi basicamente redigido pelos próprios policiais militares sem qualquer debate público.
E nesse caso, Almir, você enxerga que os políticos, aqueles políticos tradicionais, a classe política, ela está alheia a esse processo de policianiz... sei lá, não sei nem como dizer, de Estado policial, né? A classe política está alheia a esse processo. E aí, puxando para o caso de São Paulo, este projeto é um projeto do Derrite ou é um projeto do Tarcísio? É um projeto dos dois? É um projeto da direita? É um projeto de quem? Eu acho que a direita não está alheia, inclusive foi a própria direita política que alimentou esse movimento todo. É, e eu não acho que a direita civil nossa ligaria de via reboque de uma direita policial, não. Eles têm uma confluência ali de pautas muito grande, pautas conservadoras, pautas de até mesmo nas pautas na economia, né? Você observa como essas bancadas têm votado dentro de um projeto neoliberal econômico. O próprio Derrite, na época da pandemia, enquanto deputado, ele abraçou as pautas negacionistas. Ele tem lá um projeto de lei dele que não foi aprovado, mas tentando impedir que as pessoas fossem presas por contaminar outras com a Covid. É algo absurdo. Então, eu acho que faz parte desse movimento de extrema-direita brasileiro, do fascismo brasileiro, e é um fascismo que tem, talvez, não desprezando aqui o papel das Forças Armadas, que também a gente viu nesses últimos 2 anos, principalmente, que foi muito forte, né, nesse discurso golpista, mas a polícia ela tem assumido um papel de protagonismo nesse neofascismo brasileiro, né? E eu acho que é um movimento fascista, a gente tem que dizer o nome mesmo, né, das coisas, dos fenômenos, sem ter medo de estar caindo em exagero. Enquanto a gente fica aqui medindo os nossos exageros, eles estão avançando, né? Agora, se é um projeto do Tarcísio, se é um projeto do Derrite, eu acho que não é nem um projeto pessoal, eu acho que é um projeto institucional, é um projeto da extrema-direita, é um projeto de uma bancada policial que se formou, é um projeto de talvez uma nova classe política que tenha surgido no Brasil. As polícias se transformaram numa classe política. Eles saíram daquele papel histórico de ser uma força auxiliar de outras classes políticas, né, como já foram das oligarquias, como já foram das elites na era Vargas, como já foram das Forças Armadas durante a ditadura, e agora eles têm assumido um papel de protagonismo maior dentro desse movimento de extrema-direita. Acredito que é uma conjunção de várias forças, e a força das instituições policiais está cada vez mais se destacando dentro desse conjunto de forças. Mas, o Almir, o que pretende essa nova classe política? Porque se a gente pega o caso que você, inclusive, fez questão de compartilhar, da Polícia de São Paulo, em que o Derrite vai lá e quer mudar as regras do jogo, digamos assim, para mudar também a cúpula da PM e colocar os seus, o que pretende essa nova classe política? Pretende, eu fico imaginando, pretende superar essa classe política que a gente conhece, ou a intenção é apenas ter uma influência maior, mas convivendo com essa classe política à direita que você mencionou agora há pouco? Eu acho muito difícil, né, responder essa pergunta, Cláudio, até porque é o momento histórico que a gente está vivendo, né? É sempre mais difícil a gente tentar descrever as coisas enquanto elas acontecem, né? Eu me ateria ao fato de que, independente de o objetivo se tornar uma força dirigente, ou uma das forças dirigentes, ou apenas uma força política com mais força dentro do debate político, o fato é que a gente está vendo essa força crescer. Eu me ateria a essa visão mais pragmática de que a gente tenha ali uma força política crescendo, com um projeto político que está cada dia mais claro, é um projeto político de autonomização das forças policiais, é um projeto político que eu diria pouco a pouco, mas
tem ficado cada vez mais acelerada, na verdade, né? De cada vez de forma mais acelerada desprender as forças policiais de qualquer controle civil. E é lógico que dentro disso, nenhum grupo político faz política sozinho, né? A gente tem visto a relação, por exemplo, das polícias com a Igreja Universal, a gente vê, às vezes, esses grupos interagindo com grupos de interesse de pautas liberais na economia, outros grupos de agenda conservadora, né? Nenhum grupo nunca vai agir sozinho, né? Sempre são vários vetores de força atuando na política de um país. Mas eu acho que o mais importante aqui é a gente destacar, ter essa noção de que essa é uma força política crescente no país. E o projeto deles, para mim, para si, pelo menos, está bem claro, né? O projeto de país, talvez ainda não tanto, mas o projeto para si é cada vez mais claro, é um projeto de um poder cada vez mais autônomo, o que é um pouco absurdo, porque a gente está falando de uma instituição pública, né? Eu sempre costumo repetir que a gente está vendo uma máquina, uma engrenagem da máquina pública se desprendendo dessa máquina, né? É uma instituição cada vez girando por conta própria. E com a observância de todos nós, né? Eu falo nós da sociedade de maneira geral, né? O Almir, você escreveu lá na Ponte que o Guilherme Derrite é um antissecretário de Segurança Pública e chegou a falar no artigo que, diferente do que aconteceu no Rio de Janeiro, da experiência do Rio de Janeiro, né, de ele extinguir a Secretaria de Segurança Pública e aí tornar os dois comandantes das polícias como uma espécie de secretários diretamente ligados ao governador, aqui em São Paulo, o governador teria atribuído essa função ao Guilherme Derrite, e o Guilherme Derrite tem feito, não só prometendo esse projeto de lei que saiu na imprensa, mas já tem feito algumas reconduções ali na cúpula da Polícia Militar. Aonde, assim, eu sei que, como você acabou de falar, é difícil a gente imaginar aonde vai dar isso, mas assim, com base até no que você já pesquisou, né, e em outras experiências, o que deve acontecer, o que pode acontecer, se esta política que vem tomando corpo e ganhando uma dimensão maior, seja implementada concretamente, né? Então, um secretário de Segurança Pública que tem no comando, não só no comando, mas nas cúpulas das polícias, aqueles que são da mesma turma que a dele ou que são amigos próximos dele, e aonde isso leva a segurança pública no que diz respeito a políticas públicas, no que diz respeito a ser uma área importante desta máquina que você se referiu agora há pouco? Um pouco disso a gente já vai vendo, né? A Operação Escudo, a Operação Verão, a polícia teve o poder suficiente para dar nome e sobrenome oficial para operações de vingança policial, né? Então, esse crescimento de poder da polícia chega nesse ponto, né? A gente não está nem mais falando dos antigos grupos de extermínio, né? Ele ocorreu muito na ditadura, mas eu lembro muito nos anos 90, né? Eles tinham até nome, né? A PM de São Paulo chegou num ponto que não precisa nem mais de um grupo clandestino de extermínio, porque ela está conseguindo oficialmente, com documentação pública e tudo mais, fazer operações de vingança policial. E são operações, assim, para usar a expressão que usaram, né, sobre Israel e Palestina, né, são operações de punição coletiva, né, porque acontece um crime contra um policial, um único crime contra um policial, e a partir desse crime, a PM passa a agir sistematicamente contra todos os membros de uma comunidade inteira, a ponto assim de ter. A gente teve pessoas com deficiência sendo mortas, uma mulher, mãe de 6 filhos, numa praça sendo morta, né? É uma espécie de punição coletiva. Começa a se aterrorizar um bairro inteiro, uma comunidade inteira, se tortura uma comunidade inteira, se amedronta uma comunidade inteira, em nome de uma vingança que está muito longe de ser uma vingança legalizada, né? Apesar de ter um nome, sobrenome oficial publicamente. Então a gente já vê um pouco, né, desses efeitos. Acredito que a operação
escudo barra verão, cada hora tem um nome. Acredito que a operação ela foi finalizada agora por conta da morte brutal dessa mulher, dessa mãe de 6 filhos. Creio que houve ali uma certa comoção, né, da opinião pública, e é uma morte que a polícia não conseguiria trazer qualquer tipo de justificativa, né, para poder se isentar de culpa. Mas eu não vejo qualquer indício de que essas operações não vão voltar em outros lugares, em outras cidades, mas sempre nesse mesmo estilo de aterrorizar comunidades inteiras, né? Não tem qualquer indício de que elas vão parar, porque o governador, o Derrite, nenhum deles recriminou as operações. O Derrite ainda falou com um deboche, falou, nem sabia que tinham sido 56 mortes, né? E fez um discursinho hipócrita de que o melhor era não ter tido nenhuma morte, mas as viaturas estão sendo atacadas. Assim, da parte dele só houve mais justificativa, mesmo que a operação tenha acabado, né? Então eu acho que a expectativa que a gente tem em São Paulo para as questões policiais é a pior possível. A gente vê cada vez mais eles agindo dessa forma completamente sem controle civil, né? Acho que essa é a palavra que mais tem sido usada, né? Sem controle, perda de controle. Fora do controle, descontrole, né? E aí eu te pergunto, até para emendar nessa resposta que você acabou de dar aqui para gente, o que e aí agora acabou fugindo aqui a pergunta, eu fui fazer esse comentário, Almir, mas me perdoe, assim que eu recuperar a pergunta, eu emendo. Só para dar o nome, né, da mulher que morreu, mulher, mãe de 6 filhos, que eu acho que depois disso também sensibilizou um pouco mais a toda a opinião pública aqui em São Paulo, a Edneia Fernandes Silva, de 31 anos, ela que era mãe de 6 filhos, né? E estava sentada no banco de uma praça, né? Morreu dessa forma. A pergunta que eu ia te fazer, que acabei lembrando, que bom, né? A pergunta que eu tinha para te fazer, o Almir, é que se este modelo de operação é inédito aqui no estado de São Paulo. Você começou o programa falando que não é as ações, as situações, os casos não são inéditos. Há uma escalada. Mas se esse tipo de operação que ocorreu na Baixada Santista é inédito aqui para o modelo da polícia de São Paulo? Eu acho que nós já tivemos outras operações que ocorreram assim em resposta à violência contra policiais. Os crimes de maio de 2006, por exemplo, foram todos em um contexto de uma operação de retaliação, assim, inclusive boa parte deles na Baixada Santista também, né? Um ponto em comum aí. Então, realmente não é algo que tenha sido inédito, né? Mas essa oficialização, né? Esse nome, né? O nome circulando na imprensa, o nome de uma operação sendo completamente normalizado, né? Porque é uma forma de normalizar, é uma forma de dar um traço de legalidade a algo que não tem nada de legal, né? A PM só poderia agir nesses casos assim. A PM está fazendo trabalho de investigação, por exemplo, é completamente absurdo, está agindo sem mandado nenhum, está agindo completamente ao arrepio da lei com uma operação que, volto a dizer, ela é oficial, é uma operação de governo. Eu gosto de atentar para isso, né? A violência policial, ela não é inédita, ela não é de hoje, ela não é da ditadura, ela não é de logo antes da ditadura, ela vem desde o começo da história da polícia. Essas questões de manutenção da ordem, né, que a polícia sempre trouxe ali nas suas funções, sempre acarretou em muitos atos de violência contra a população, tanto na repressão aos crimes de vadiagem lá antigamente, quanto a repressão a greves, né, a repressão a movimentos sociais. É por isso mesmo que no livro eu falo de um estado de exceção permanente, né, da polícia como um mecanismo de estado de exceção permanente. Né? A novidade que eu aponto é justamente a polícia
tomando para si um papel de protagonismo político, que isso sim ela nunca teve. Esse protagonismo político que é inédito na história do Brasil, da história da política brasileira, né? Eles agindo não somente ao reboque de um projeto político que não partiu deles, ou de uma outra elite política, eles têm seus projetos políticos próprios, né? A gente está falando de uma operação de vingança policial aqui em São Paulo. A gente está falando de projetos de lei sendo aprovados que praticamente tiram poder de secretários de segurança pública e, por consequência, de governadores, que retira poder de ouvidorias. Então, a gente está vendo eles se instrumentalizarem, né, para se tornar uma força política cada vez maior. Eles já são uma força política muito grande. Né? A partir do momento que eles começam a aprovar uma série de medidas que reduz o controle sobre eles, a tendência é que eles vão se tornando uma força política cada vez maior no nosso país. Estamos conversando com o Almir Felice, ele que é advogado, também mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, e autor do livro História da Polícia no Brasil, Estado de Exceção Permanente? É a pergunta que ele lança lá no livro editado pela Autonomia Literária. Eu falei ponte aqui algumas vezes, é a ponte de jornalismo, de onde o Almir ele é colunista. Ô Almir, para a gente ir encaminhando aqui, agradecendo demais a gentileza sua de conversar comigo, duas perguntas ainda em relação ao DERIT. E também com base até no seu artigo. Há alguma resistência interna na Polícia Militar de São Paulo ao Guilherme Derrite, a essa ânsia dele? E o que você particularmente espera a quem se opõe a esse tipo de esse modelo, né, que o Derrite vem tentando implementar, introduzir na Polícia Militar de São Paulo? O que você espera para quem se opõe internamente também? O que é lógico que o meio militar é sempre fechado demais, né? Sempre difícil ter maiores informações, né? Até por conta dos próprios regimentos, né, que impedem que eles façam algumas manifestações, né? Mas o que a gente tem visto, sim, né, que essa movimentação, principalmente com os coronéis, né, da retirada de vários coronéis de cargos de funções de comando, mostra que há um atrito entre parcelas ali da Polícia Militar de São Paulo. E na época eu já havia falado, né, que havia um risco de vários desses coronéis que são contrários acabarem indo para a reserva. Eu acho que o Derrite tinha apostado nisso, né, que muitos deles descontentes já iriam diretamente para a reserva. Eles acabaram fazendo uma manobra para adiar um pouco isso. E ele agora dobrou a aposta, né? Ele dobrou a aposta. Com certeza, essa minuta, né, de projeto que foi lançada na imprensa deve ter sido lançada pelo próprio Derrite, né, já como um recado. Para quem não viu a notícia, né, é uma minuta de um projeto que altera as regras de aposentadoria compulsória da PM e que teria um efeito de já aposentar por agora mais ou menos metade dos coronéis de São Paulo e, se eu não me engano, 60% dos tenentes coronéis de São Paulo, né, ia ter um efeito cascata muito grande. E como eu havia dito, se isso acontece, abrir espaço para que eles privilegiassem ali nas promoções os militares mais próximos, né, desse projeto político. E eu creio que é mais ou menos isso que ele e o Tarcísio vão tentar fazer aí nos próximos 2 anos e pouco aí de mandato que ainda tem pela frente, né? Eles vão tentar fazer essa reforma institucional na PM e eu acho que vai ser alguma coisa muito difícil de reverter, né, depois que ela acontecer. Infelizmente, né? E aí, com base nisso, eu te pergunto para encerrar aqui, Almir. Eu lembro de uma vez que a gente conversou e a gente discutiu como que a esquerda brasileira, como que a, a esquerda, né, poderia estabelecer interlocução com essa nova classe política que vai se formando e tal. E a gente discutiu, até
perguntei para você se seria por meio de causas trabalhistas, enfim, assuntos relacionados a questões de trabalho, condição de trabalho, e você me disse que não. Você me disse que não porque você entende que a escalada ela é tão grande, entendia, né, que a escalada estava tão grande já que teria que encontrar outras maneiras. Diante disso, desse fato específico, por exemplo, de uma reforma na cúpula da Polícia Militar, algo assim que não estava à vista, algo que não estava previsto, que trata-se, assim, categoricamente como um projeto político do governador e do Guilherme Derrite. Está muito claro isso, não trata-se de algo que a instituição estava aguardando. Tanto é que você mesmo fez questão de compartilhar nas suas redes sociais que alguns coronéis demonstraram uma certa resistência inicialmente. Até no seu artigo você fala que há uma resistência, inclusive, a esse modelo de polícia que realiza operações de vingança, né, legitimada com a força da própria Polícia Militar, com o respaldo da Polícia Militar, da pasta de segurança pública. Com base nisso, Almir, a situação ela está grave, gravíssima. Eu digo para a esquerda tentar dialogar com essa classe política que vai surgindo, porque a cada dia que passa e a cada informação que chega, me dá a impressão que a esquerda já não tem mais, não é nem por falta, não é só pela própria esquerda, mas é que já não há mais espaço para o diálogo ou para a interlocução com esse grupo, com essa classe política. Você enxerga algum tipo de interlocução possível entre o que é a esquerda hoje e essa classe política que vai se formando pelo lado da extrema-direita ou da direita? Eu vejo, Cláudio, um grupo político que tem que ser derrotado e controlado. Eu acho até que seria uma ingenuidade da minha parte dizer que é possível buscar um diálogo de convencimento ou de um meio termo, porque, de fato, a gente está dialogando com um movimento de fascistização da política brasileira, né? O Estado policialesco, a gente inventa muito nome, né? Para Estado policialesco, necropolítica, não sei o quê, é um fascismo, é a fase violenta de um capitalismo em crise, né? Não é nada também inédito no nosso mundo, a gente já viu isso acontecer em vários lugares durante a história. Mas eu acho que a gente tem que focar em mecanismos de controle sobre uma instituição que não pode agir sem controle, de uma instituição que tem ali um monopólio da violência legal, vamos dizer assim, né? Eu não concordo muito com essa expressão, mas vou usar ela porque é uma expressão que o pessoal entende, né? Mas é uma instituição que monopoliza ali mais ou menos a força coercitiva, né, sobre a população, e ela por ter essa natureza, ela não pode agir com autonomia, né? Então, retomar as medidas de controle, retomar o que nunca existiu é difícil, né? Criar medidas de controle, para mim, é aquilo que a gente tem de mais urgente, né, nessa nossa pauta, na questão democrática, na questão policial. Creio que muito mais importante do que buscar interlocução com quem não está buscando interlocução nenhuma, né? Não se prega também para convertido, né? Lógico que dentro das polícias existem as alas dialogáveis, mas não é dessas alas que a gente está falando aqui, né? Não é a ala do Derrite, com certeza, não é a ala da rota da Polícia Militar de São Paulo que a gente está conversando aqui, né? É uma ala com um claro plano político, e é um plano político antagônico ao nosso da esquerda. Estamos falando desse projeto, né, dessa plataforma, né, não é nem uma questão de uma aula ou outra, né, como você chamou a atenção aqui para esse assunto durante todo este programa aqui, né, que trata-se de uma classe política em formação e que talvez já esteja em processo de consolidação. E aí é natural que a esquerda também tente, né, estabelecer algumas estratégias para poder confrontar. Eu lembrei da palavra que você usou, você falou assim que era o momento de se radicalizar. E o mais maluco dessa história é que radicalizar é estabelecer controle civil sobre uma engrenagem do Estado. Então, assim, não é nada também de outro mundo, mas
diante, né, nesse contexto histórico que você escreve no seu livro e agora chama muita atenção que você já vem apontando isso há algum tempo, né? Fiz questão de te chamar também por isso, porque esses casos que aconteceram recentemente dão conta daquilo que você, vou usar essa palavra aqui, prenunciou quando o governador Tarcísio venceu a eleição, né? E aí, assim, até que no primeiro ano, somente na operação, então quando ocorre a operação é que a gente tem uma dimensão, mas como a situação escalou de tal forma, com o número de mortos que supera o do Carandiru, não, é o segundo, não é isso? É o segundo, É né? o segundo, não chega a superar o Carandiru. Supera. O Carandiru foram 111, se eu não me engano. 111, isso foram o dobro, mas assim, foi o dobro, né? No caso de Carandiru foi o dobro, mas só para você ter uma ideia, para ter uma referência, né? Quem não é de São Paulo, é o segundo, né? Então, assim, fica só atrás do massacre do Carandiru de 1992. E aí, a postura do governador e do Guilherme Derrite dão conta, como você chamou a atenção aqui para isso nesse programa, que isso vai continuar, porque, eles não fazem questão nenhuma do Só que a está poeira ocorrendo. baixar. Então, Almir, eu agradeço demais a gentileza de ter conversado comigo, de ter trazido esses esclarecimentos e principalmente de ser esse ativista, vou colocar dessa forma, que já há algum tempo vem apontando, sabe? Aquele especialista que aponta, até mesmo um pouco antes de acontecer, porque eu acho que todos nós, e aí é muito bacana essa expressão de uma classe política em formação, em consolidação, para a gente ter uma dimensão disso, de que não é um caso específico de São Paulo, não foi um caso específico do Rio de Janeiro, e que é preciso estabelecer estratégias para retomar o controle, né, o controle civil das polícias. Recomendo fortemente, de novo, tenho lido, recomendo aqui ao nosso público, vi que quem está aqui em São Paulo está rolando a feira da Unesp, passei lá na Barra Funda. Acabou domingo. Eu passei lá no fim de semana, passei no fim de semana, lá no sábado. Então não tá rolando mais, né? Eu passei Acabou sábado, domingo. acabou. Mas estava rolando lá uma promoção bacana, viu? Eu vi lá o seu livro, eu comprei antes, né? Mas vi lá por um preço bem bacana. Então, aproveite, assim, vale aí, já que falei aqui que acabou, então, vale qualquer feira de livro, né? Então, você está aí na sua cidade, confira, vá a uma feira de livro, é muito bacana quando as editoras também fazem algumas promoções nessas feiras, né? Porque quem adquire pela internet adquire geralmente por um preço diferente. Agradeço ao Almir de novo, muita saúde para você e para sua família, agradeço a todos, até mais, viu? Obrigado, Almir, quer se despedir? Fique à vontade, cara. Eu que agradeço o espaço mais uma vez, viu, Cláudio? E agradeço a todo mundo aí que assistiu a gente. Lembrando que todos os conteúdos aqui do canal da Prática Política também são disponibilizados na versão podcast. Então, quer escutar esse conteúdo, vai lá no Spotify, está disponível lá, é só procurar da Prática Política, o nosso podcast, enfim, todos os conteúdos disponíveis aí na versão em áudio para você também escutar da maneira que for mais confortável para você. Forte abraço, até mais. Tchau, gente, valeu.